Bom dia para você, que a presença poderosa, amorosa do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra. Que você sinta uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento e os corações. Que você possa hoje provar e ver como Deus é bom. Hoje é dia 27 de janeiro. Que Deus possa dar a você um dia maravilhoso, que Ele conceda os desejos mais profundos do seu coração, que Ele possa trazer paz, alegria e plenitude do Espírito Santo através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por cada pessoa que está aqui comigo, agradeço pela sua vida, agradeço pela sua libertação, agradeço pela sua cura e agradeço por o cumprimento das promessas do Senhor e pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável a ser feita na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo e expulso agora amarrados qualquer demónio, qualquer espírito imundo que tenta atrapalhar esta mensagem, atrapalhar a sua comunhão com Deus, e peço que exércitos de anjos estejam a agir agora para abençoar a sua vida, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma das mensagens que talvez você não ouve muito falar por aí. Você ouve assim muito vagamente na altura do apelo, você vai a um culto, ouve uma mensagem e alguns lugares fazem sempre o apelo para a pessoa fazer a confissão dos pecados. Se crês todo o teu coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. Este não é o versículo base da nossa mensagem, mas é algo que nos dá acesso à eternidade. É a nossa certeza da nossa salvação e do perdão dos pecados. Muita gente vive anos e anos dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, vive uma religião, mas vive com um peso de consciência. Vive como aquele homem que estava há muitos anos que estava lá à espera que o anjo descesse para agitar as águas, e ele conformou-se com aquela situação, deixou de acreditar, ou seja, a alma dele estava aprisionada por causa do pecado. Tanto que quando Jesus disse assim, olha, eu acho muito interessante a forma como Jesus falou com ele, olha, tu queres ser curado? Assim, de uma forma muito simples. E Jesus nem sequer se identificou, e o rapaz deu várias desculpas e que estava ali, mas Jesus disse, olha, ser curado. Mas mais tarde, Jesus veio ter com ele e disse assim, olha, não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, eu estou a partilhar isto consigo porque muita gente tem a alma aprisionada por causa da culpa, por causa da consciência a consciência pesada, porque muita gente às vezes é curada, recebe um milagre. Por isso é que tem muita gente dentro da igreja doente, como aquela mulher que estava há 18 anos, ela estava na sinagoga e estava encurvada. E muita gente está encurvado diante da culpa, diante do peso que muitas vezes ensinamentos errados também são trazidos para essas pessoas. E eu, como filha do Deus Altíssimo, como boca de Deus aqui na terra, cumprindo a missão que o Senhor me deu, eu quero trazer esta palavra de libertação hoje para você. Talvez você já recebeu os milagres todos, você tem o emprego do seu sonho, você tem o ministério dos seus sonhos, mas a sua alma, muitas vezes, e eu vejo pessoas com a alma encurvada, vejo pessoas que ainda estão aprisionadas porque sentem a culpa do pecado. Eu quero partilhar aqui o Salmo 32:1, este é o versículo base da nossa mensagem, que diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, o significado de bem-aventurado é uma pessoa que tem plenitude do espírito, que tem prosperidade, que tem paz. Muita gente pensa que a prosperidade é só a bênção financeira, mas é você ter saúde abençoada, é você ter confiança em Deus, é você dormir em paz, é você ter os desejos do seu coração concedidos, a sua mente em equilíbrio, é você ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, da sua vida, da nossa vida. O título da nossa mensagem, eu creio que eu não falei, é Pecadores Perdoados. Pecadores Perdoados. Então eu quero lhe dar aqui um exemplo de um rapaz que foi para o exército britânico, isto já há muitos anos atrás, não é? E quando começaram os tiros e as bombas, ele assustou-se e talvez tenha, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas ele desertou. E isso
para quem realmente serve ao exército é uma coisa que não é digna mesmo. Então, com o passar do tempo, ele tornou-se um grande astrónomo e descobriu um novo planeta, não é? E o rei George mandou buscá-lo, mas ele entendeu o erro que tinha feito e olhou para a vida dele e viu a vida dele como uma vida perdida, porque ele desertou e deixou o exército, coisa que não se pode fazer, não se deve de fazer. Então, o rei também conhecia. E o que é que aconteceu? Antes dele ser visto pelo rei, eles pediram ao homem que abrisse o envelope e era o perdão real para ele. Ou seja, o rei o trouxe e disse: agora podemos conversar e você deve vir morar no castelo de Windsor. Isto em Inglaterra, não é? Eu creio que eu não falei acerca disto. Então, ele era o Sir William Archer. Ele era culpado e não o negou. Ou seja, ele tinha consciência, ele tinha um peso ali, ele tinha consciência do erro que ele cometeu. Mas ele próprio, ele tinha esse peso na consciência. E você que está aí desse lado, talvez você tenha peso na sua consciência de erros que você cometeu, escolhas erradas que fez, pecados que cometeu, coisas que não se devem fazer, assim como este rapaz fez. Talvez você tenha cometido os seus pecados, os seus erros por medo, por ensinamentos errados, coisas que você olha hoje e diz assim: meu Deus, se eu pudesse não tinha feito isto. Então, o rei teve misericórdia dele e o tornou membro da casa real. E sabe, esta história nos ensina que é isto que Deus nos promete. Está escrito: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso o Senhor é em perdoar. Então, para todos aqueles, vocês, todos nós que possamos estar perdidos, pecadores, em libertinagem, para todos os que são pobres, para todos os que foram feridos, magoados, todo o pecado que você fez, a Bíblia diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, com certeza que você já ouviu falar dele, ele disse acerca deste versículo de Salmo 32:1, ele disse: Deus não pode mentir, Deus não pode errar. Nos diz que é ser abençoado. Então, aqui sabe, abençoado é aquele também está escrito, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então não existe pessoa abençoada que tem o seu pecado, se a sua transgressão estiver a descoberto, se o seu pecado não tiver perdoado, você não está debaixo da bênção de Deus. Meu Deus, eu sinto aqui uma graça muito grande de Deus. E sabe, eu estou a ter uma visão como se fosse Deus a derramar uma unção, um óleo sobre a cabeça de algumas pessoas, para trazer cura, para iluminar a sua mente, para que você entenda a profundidade desta mensagem. Está muita gente a tentar pagar pelos pecados com obras, está muita gente a servir a Deus por obrigação e não por amor. E irabaço. Olha, eu estou toda arrepiada aqui, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a glória de Deus aqui e sinto que Deus quer trazer certeza, fé, esperança ao seu coração. Há muita gente que se preocupa com tantas coisas, mas esquece que se não tiver a consciência tranquila quanto ao perdão do pecado e os pecados não estiverem cobertos, eu vou repetir: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, se a pessoa não tem o pecado coberto e a sua transgressão perdoada, como é que essa pessoa pode ser abençoada? Diga-me, Deus não é homem para que minta. A sua palavra é espírito, é vida, é viva e eficaz. Então, a remissão dos pecados é preferível, ou seja, o perdão dos pecados é preferível a todo o deslumbre e brilho das prosperidades e ofertas do mundo, sabe? Porque ninguém chega ao céu, as suas riquezas não vão consigo para o céu. E não é mau ser rico, não é mau ter prosperidade, mas de que vale ter tudo e não ter a sua alma salva? Entende? Então,
é preferível. Então, aquela alegria das paixões e os desejos de terrenos, das criaturas, aquelas coisas tão ilusórias, tão fúteis, são sombras, são ficções. São sombras, são ficções, são coisas ilusórias, são coisas que trazem uma alegria momentânea. Mas a bem-aventurança, ou seja, a prosperidade dos que são justificados, a bem-aventurança dos homens a quem Deus imputa a justiça, ela realmente é verdadeira. E isso, a verdade liberta a sua alma. Então Davi, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 2. Então, você hoje possa agradecer a Deus, dizer amém por isso e sentir-se perdoado por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por si na cruz do Calvário. Não se esqueça, eu vou repetir, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, nós te amamos e nós te adoramos, Pai de amor, autor do amor. Nós queremos nos lançar aqui no seu rio de graça. Queremos que somente tu, Senhor, podes perdoar as nossas ofensas, nada do que possamos fazer, as nossas obras, os nossos sacrifícios, nada podem fazer para cobrir o pecado e as transgressões. Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, por teu perdão e teu amor que nós não merecemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus morreu para nos resgatar. Aleluia, obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe.